Consigo virar aqui. A gravação. Graziela. Bom dia ou boa tarde, né, para todo mundo. Vou aguardar só mais uns 3 minutinhos aí até o pessoal entrar, tá bom? Tá certo. E aí a gente finaliza o conteúdo aí da segunda lei de Mendel. Vocês já começaram a fazer as atividades? Que tem no Classroom, né? Isso. Já. Vocês podem ter começado. Quem não começou, vocês podem fazer hoje, já para a gente discutir amanhã, tá bom? Porque hoje eu vou finalizar esse assunto da segunda lei de Mendel e amanhã a gente tira o tempo para discutir as questões, beleza? Tá certo. Então, para quem acabou de chegar aqui na aula, o material que eu postei, né? Vocês viram que eu postei um material lá no Google Classroom no final de semana. Quem começou a fazer as questões, tenta terminar hoje, ou quem não começou, começa hoje e termina hoje, para amanhã a gente discutir, tá bom? Porque hoje eu vou só concluir o assunto de segunda lei de Mendel, tá? Hoje a gente vai ver o sistema RH, vamos falar um pouquinho do sistema MN e fechar com essa questão da eritroblastose fetal, beleza? E amanhã a gente vai realizar o debate dessas questões que eu postei lá no Google Classroom, beleza? Vou aqui compartilhar o slide com vocês. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Dá pra ver, professor. Então, ó, bora lá. Hoje a gente vai começar falando aí do sistema RH, né? Galera, esse sistema RH, ele é digamos assim, um terceiro tipo sanguíneo, tá? Fora o ABO, fora o MN. Então, o RH é um terceiro sistema, né, de grupos sanguíneos. Ele foi descoberto com uns experimentos utilizando o macaco rhesus. Por isso vem o nome RH, tá? Que são as iniciais da espécie, né, do macaco rhesus. Aí ele foi lá desenvolvido, foi descoberto lá por dois cientistas, tá? E foi o Landsteiner e o Wierner, tá? E lá pela década de 40, eles fizeram esses experimentos com macaco rhesus. O que foi que ele fez, né? Eles pegaram o sangue desse macaco rhesus e injetaram em cobaias, né? Coelhos, na época, que era muito utilizado como cobaia. E quando eles introduziram sangue desse macaco rhesus nessas cobaias, verificou-se a produção de anticorpos que combatiam essas hemácias produzidas, né? Essas hemácias introduzidas. Ou seja, peguei o sangue do macaco rhesus e introduzi lá no coelho ou numa outra cobaia, e essa cobaia começou a produzir anticorpos contra essas hemácias lá do macaco, tá bom? Então, o que acontecia? Que eles descobriram que nessas hemácias do macaco possuía um outro antígeno, tá? Além daqueles antígenos que a gente viu lá do sistema ABO, né? Sangue A tinha antígeno A, sangue B tinha antígeno B na superfície das hemácias. O sangue AB tinha antígenos A e B, e o sangue O não tinha antígeno, né? Então, a gente viu que nessas hemácias lá do macaco, rhesus, possuíam antígenos, né, em sua superfície, tá? E que esses antígenos que estavam na superfície dessas hemácias,
e não existia lá no das cobaias, né, estimulava a produção de anticorpos, tá? Que eram chamados anticorpos anti-RH, tá bom? E quem produzia esses anticorpos anti-RH eram as cobaias, tá bom? Então, indivíduos com sangue RH positivo, galera, a gente chama, né, que eles possuem o fator RH nas hemácias. Então, quando a gente diz que fulano é B positivo, por exemplo, ele tem o sangue ABO, ou seja, o sangue B do sistema BO, e o RH positivo. Isso quer dizer que eles possuem o fator RH nas hemácias, ou seja, possuem o antígeno lá do macaco rhesus nas suas hemácias, né? Ou seja, possuem o antígeno RH em suas hemácias e apresentam aglutinação do sangue quando entram em contato com anticorpos anti-RH, é lógico. Aqueles que não possuem o fator RH em suas hemácias são chamados RH negativo e não apresentam reação de aglutinação quando em contato com anticorpos anti-RH, tá? É por isso que o RH negativo ele pode doar para qualquer tipo sanguíneo, justamente por isso, tá? Porque eles não vão apresentar nenhuma reação de aglutinação quando em contato com anticorpos anti-RH. Já se eu botar um RH positivo, ele vai sofrer aglutinação. Aquelas hemácias vão sofrer aglutinação se entrar em contato com anticorpos anti-RH. Ou seja, imagine aí que a Graziella possua um RH positivo, tá? E o Eros possua um RH negativo, tá? Imagine que a Graziella vá doar sangue lá para o Eros, tá? Primeiro, vamos supor que a Graziella seja B positivo, tá? E o Eros seja B negativo. Pelo sistema B, eles podem doar. Pelo sistema BO, eles podem doar, tá? Mas o que acontece? O RH da Graziella vai gerar, né, uma reação de aglutinação por parte lá das hemácias do Eros. Porque o Eros vai produzir anticorpos anti-RH. Então, esse sangue ele vai ser, digamos assim, não pode ocorrer essa doação, tá bom? Então, vai sofrer uma rejeição sanguínea, tá? Se for ao contrário, pode ser que o Eros pode doar sangue para Graziele? Pode. Porque o Eros é o quê? B negativo. Então, ele não vai apresentar o antígeno RH nas suas hemácias, tá? Beleza, deu para entender mais ou menos, né, como funciona. Então, ó, quando o indivíduo RH negativo recebe sangue de RH positivo, ele passa a produzir anticorpos anti-RH, ou seja, não vai acontecer nada, tá? Agora, o contrário é que não pode, beleza? Professor, e como é que acontece essa hereditariedade, né? RH positivo, vocês podem perceber, eles vão sofrer o mesmo critério lá da herança mendeliana, viu? Lá da lei de Mendel. Tá? RH positivo, ele vai ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Já o RH negativo, ele vai ser Rzinho, Rzinho, tá? Em relação aqui ao RH, alguma dúvida, galera? Não. Não, professor, nenhuma dúvida. Viu? Então, ó, só lembrando, pessoas com sangue positivo, eles podem receber de pessoa de qualquer RH. Então, se a Graziella é RH positivo, ela pode receber sangue de qualquer pessoa com RH, que não vai sofrer interferência nenhuma. Agora, a pessoa com RH positivo só pode doar para quem é RH positivo. Tá? Então, aquela pessoa que tem um RH positivo só pode doar para quem é RH positivo. E quem é RH positivo só pode doar para quem tem RH positivo e só pode receber de qualquer pessoa, viu? Então, de qualquer RH. Agora, quem é RH negativo pode doar para qualquer pessoa. Tá bom?
Quando a gente fala muito em RH, que é muito comum os livros de biologia abordarem, é uma doença, né, chamada de eritroblastose fetal, tá bom? Então, professor, como é que acontece essa doença? Existe algum caso específico? Sim, tá? É uma doença que vai acontecer, galera, aí, ó, quando as mães que são RH negativo geram filhos RH positivo, tá? Nesses casos, pequenos vasos da placenta lá da mãe se rompem e há a passagem de sangue do filho para a mãe. Professor, e quando acontece isso aí, o que vai acontecer? Vai acontecer uma incompatibilidade sanguínea, tá bom? Entre o RH da mãe e o RH do feto. Ou seja, a mãe ela pode ser RH negativo e o feto positivo. Sempre vai ser nessas situações, tá bom? Memorizem, gravem na cabeça de vocês que a eritroblastose só acontece nessa situação de mãe RH negativo e o filho RH positivo. Então, quando isso acontece, galera, lá durante a gestação, a mulher ela vai começar a produzir anticorpos anti-RH para destruir quem? O RH positivo do filho. Ou seja, pode sofrer, né, como é que posso chamar? Aquela rejeição do feto por conta da mãe começar a produzir anticorpos anti-RH em decorrência daquele RH positivo lá do feto. Aquele RH positivo, ele é como se fosse um agente intruso, tá? Como se fosse algo patógeno. E aí o sangue da mulher vai começar a gerar anticorpos para se defender contra aquele agente intruso. Então a mãe pode perder o filho aí, tá bom? Nessa ocasião. Pode sofrer um aborto, por exemplo. Então, na primeira gestação, galera, ó, na primeira gestação, a mulher ela vai ficar sensibilizada, tá? O problema é na segunda gravidez. Tá bom? Na primeira, a mulher ela fica sensibilizada. O problema é na segunda gravidez, tá bom? Então, ó, em resposta, o sangue da mãe passa a produzir anticorpos, anti-RH. Então, a mãe fica o quê? Sensibilizada. Numa próxima gravidez, se o filho for RH também positivo, os anticorpos maternos ó, já vão ó, atacar o feto, tá bom? Já vão atacar o feto. Então, ó, lembrando, de acordo com a figura, mãe, RH negativo, Rzinho, Rzinho, a criança, RH positivo. Beleza, aconteceu o parto, ó, aconteceu o parto, é bem na hora do parto, quando rompe, ó, a placenta, tá? Então, o organismo materno produz anticorpos anti-RH, né? Ocorre essa passagem de hemácias do feto para o sangue da mãe, tá? Então, a mãe começou a ficar sensibilizada. Então, a mulher já sensibilizada produz uma grande quantidade de anticorpos anti-RH. Aí, se o filho, a próxima criança, for RH positivo de novo, esses anticorpos maternos vão atacar aquele feto. E é o caso nessa doença que a gente chama de eritroblastose fetal, tá bom? Professor, ela é também chamada, para vocês não se confundirem, às vezes no vestibular eles podem cobrar o nome de doença hemolítica do recém-nascido. É a mesma coisa. Então, se vocês encontrarem esse nome estranho aí, eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, é a mesma coisa, tá bom? Professor, o que pode acontecer com essa criança, com esse feto aí, né, durante essa incompatibilidade sanguínea, tá? Pode ser que, por exemplo, a morte, como eu falei para vocês, o aborto, né? A morte durante a gestação ou o filho pode morrer após o parto, tá? Se o filho nascer com essa doença hemolítica do recém-nascido, ele vai ter, geralmente, uma cor amarelada, a cor da pele vai ser amarelada, tá bom? Ou seja, em decorrência das hemácias dessa criancinha terem sido destruídas pelos anticorpos da mãe. Então, o que vocês sabem, o que dá cor à hemácia, aliás, o que dá cor ao sangue é a hemácia, né? A hemácia é vermelha. Então, é isso que dá cor ao sangue. Então, se a criança, as hemácias da criança foram destruídas, a pele dela vai ter uma coloração amarelada, decorrência dessas hemácias, né, terem sido destruídas, tá bom? Então, a criança vai ficar ictérica, amarelada, beleza?
nascer surda, ela pode ter uma paralisia cerebral, deficiência mental, além de anemia e icterícia, anemia porque não vai ter, as hemácias dele foram destruídas, tá bom? E é mais ou menos essas consequências, essas sequelas, tá? De uma criança. Caso a mãe não venha a sofrer aborto durante a gravidez ou a criança nascer morta, se ela nascer com a doença, ela vai ter surdez, icterícia, anemia, paralisia cerebral, e por aí vai, deficiência mental e por aí vai, tá bom? Ela fígado aumentado, porque lá no fígado onde ocorre fígado e baço aumentado, porque são locais, são órgãos que maturam as hemácias, tá bom? No fígado onde tem a filtração do sangue, então pode ser que essa criança tenha um fígado e o baço aumentado também. Beleza? Professor, e só lembrando aqui também, galera, como prevenir, né? Então, para prevenir, galera, a mãe ela deve começar esse tratamento de prevenção antes de engravidar, na segunda gestação, tá bom? Então, ela já começa antes de engravidar o tratamento, beleza? O sistema MN, galera. Esse sistema MN, ele foi descoberto em 1927, também pelo Landsteiner, com outro cientista, que foi o Levine. Descobriram 2 aglutinogênios, ou aglutinógenos, ou antígenos, que é a mesma coisa, nas hemácias humanas. Então, é outro sistema descoberto, que foram denominados M e N. Eles verificaram que algumas pessoas apresentavam um desses antígenos, enquanto o outro apresentava os dois juntos. Quem apresentava um, por exemplo, tinha um genótipo LM-LM, ou simplesmente MM, que fazia parte do grupo M, e LN, LN ou NN, que fazia parte do grupo N. Ou poderiam apresentar os dois juntos. No caso, LM, LN, que é o do sistema MN, tá bom? E, portanto, o fenótipo MN. Eles são determinados também por um par de alelos, tá? Assim como vocês viram lá no sistema BO e no sistema RH. Tá? Os anticorpos anti-M e anti-N são produzidos apenas quando os indivíduos de um grupo recebem sangue de indivíduo do outro grupo. Tá vendo, professor? A gente viu lá tanto no sistema RH quanto no sistema BO, que ambos as hemácias, né, elas iriam produzir anticorpos, ou não, lógico. Tá? A gente viu, por exemplo, que o sangue A possui que anticorpos? Anti-B. Então, a pessoa do sangue B não pode doar para A. Assim como de A também não pode doar para B. Porque no sangue B vai ter anticorpos anti-A. Tá? Então, esses anticorpos aqui, no caso do MN, tá? Tanto o anti-M quanto o anti-N, eles só são produzidos quando o indivíduo de um grupo recebe sangue de indivíduo do outro grupo. Tá? E assim sendo, problemas decorrentes da incompatibilidade dos grupos ocorrem apenas quando tal procedimento é feito diversas vezes. Então, às vezes, quando ocorre uma transfusão sanguínea, o grupo MN muitas vezes não é de tamanha importância. Tá? Pode ser de tamanha importância se aquele indivíduo, por exemplo, tiver recebido sangue, transfusão sanguínea mais vezes. Né? Se for, por exemplo, a primeira transfusão sanguínea daquele paciente, ele vai produzir anticorpos anti-M, anti-N para rejeitar aquele sangue? Não. Tá? Ele vai produzir no começo, mas esses problemas de incompatibilidade eles só vão surgir se a pessoa fizer esse procedimento 3, 4, 5 vezes pela frente. Tá bom? Para fechar a aula de hoje, galera, né, a gente vai ver aqui algumas questõezinhas a respeito desse conteúdo. O pH é condicionado por 2 alelos, tá? Que possuem dominância completa. Isso a gente viu, que é questão de dominância, tá bom? O R grande, né, é dominante, como a gente viu, seguindo lá o critério da primeira lei de Mendel, tá bom? E no sangue RH positivo. Em R é recessivo e determina o RH, o Rzinho, né, é recessivo, determina o RH
negativo. Diante dessa afirmação, marque a alternativa incorreta, tá? Marque a alternativa incorreta. A ideia errada aí, ó. Pais RH negativo terão filhos apenas RH negativo? E aí, galera, vou botar aqui a caneta. O que vocês acham? Quem tem RH negativo só pode ter RH negativo? Lembrando, RH negativo é o quê? Recessivo. De acordo com a primeira lei de Mendel, galera, se eu tenho uma mãe que é RH negativo, ela é Rzinho, é Rzinho. Se eu tiver um pai que é RH negativo, também é Rzinho, é Rzinho. Então, galera, fazendo aqui, ó, aquela proporção da primeira lei de Mendel, eles só vão gerar filhos o quê? RH negativo. Então, seguindo a proporção da lei de Mendel, é só fazer o cruzamento. Ó. Rzinho é Rzinho, com Rzinho é Rzinho, Rzinho é Rzinho, e Rzinho é Rzinho. Só vai gerar Rzinho é Rzinho. Ou seja, pais que são RH negativo só vão ter filhos RH negativos. Isso é lógico. Tá? Pais RH positivo podem ter filhos RH negativo? O que vocês acham? Acho que pode. Pode. Ó, a gente vai já ver aqui o cruzamento. Deixa eu apagar aqui para sobrar espaço. Vamos supor aqui, ó, RH positivo. Lembrando, RH positivo, o pai pode ser Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho. Então, galera, por isso que pais positivos podem ter filhos de RH negativo. Por exemplo, se o pai for Rzão, Rzão, aí já não pode. Se ambos os pais forem Rzão, Rzão, forem todos, os alelos forem todos dominantes, ó, Rzão, Rzão, com Rzão, Rzão, só vai gerar Rzão, Rzão. Aí, nesse caso, sim, só geraria filhos com RH positivo. Porém, como vocês viram aqui no quadro passado, ó, lembrando que o RH positivo, ele pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Então, eu vou ter um alelozinho recessivo aí, ó, no meio. E esse alelozinho recessivo aqui, ó, que eu vou colocar, é que pode me gerar, durante lá o quadro de Punnett, gerar um descendente com Rzinho, Rzinho, ou seja, um filho com RH negativo. É só fazer lá o cruzamento, ó. Rzão com Rzão, 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 Rzinho, positivo. Rzão, Rzinho, positivo, e Rzinho com Rzinho, sangue negativo. Então, eu posso ter a proporção aí, sim, de 1/4 para RH negativo. Então, essa afirmativa está errada, está falsa. Tá? O indivíduo heterozigoto é RH positivo? Sim, a gente viu. Heterozigoto, Rzão, Rzinho, é RH positivo. Pai homozigoto dominante. Então, homozigoto dominante seria o quê? Rzão, Rzão. Rzão. Homozigota recessiva, então ela é Rzinho, Rzinho, tamanho é negativo. Sempre terão filhos com RH positivo? Sim, ó. Cruzamento, ó, vai dar tudo o quê? Só vai gerar heterozigotos, né, nesse cruzamento. Então, só vai gerar filhos de caráter de RH positivo. Pais homozigotos dominantes só terão filhos RH positivo? Também, ó. Se ele homozigoto, aquela situação que eu falei para vocês, ó. Se os pais forem homozigotos dominantes, Rzão, Rzão, só vão gerar filhos com Rzão, Rzão, ou seja, filhos com RH positivo. Fácil? Fácil. Um caso... Olha que borradeira foi essa? Entusiasmo. Vou apagar aqui. Um casal RH positivo. Ana Marina, você está aqui. Só a Marina entrar aí para atualizar ela. Tá? Ô, Ana Marina, a gente já deu aula hoje aqui, tô só comentando as questões. Tenta acompanhar aí um pouco, tá? Mas caso não, tá, reassiste a aula. Que eu vou botar, assim que terminar, eu vou botar ela no YouTube logo, tá? E no Google Classroom logo. Então, ó, só para relembrar, a gente viu aqui, o slide não quer passar, ó, a gente já viu aqui o sistema RH, tá bom? Que
segue a proporção lá da lei de Mendel. A gente falou sobre a eritroblastose fetal e o sistema MM, beleza? Vou dar uma recapitulada aí na aula mais tarde, quando eu postar lá no Google Classroom e no YouTube. Na sequência, ó, segunda questão aqui. Um casal de sangue RH positivo, então, ó, se ele é RH positivo, eles são Rzão traço. Eu não sei se é heterozigoto ou se é homozigoto, não falou. Então, um casal que é RH positivo. Sei que é isso. Ah, ele já falou aqui na frente, que o genótipo é Rzão, Rzinho. Então, ele já deixou bem claro aqui, ó. Rzão, Rzinho. Então, eles são heterozigotos, tá? Tem 3 filhos. Então, ele gerou aí, ó, 3 filhos também de RH positivo. Bora fazer o cruzamento aqui, ó, da tendência. Rzão com Rzão vai gerar Rzão. Rzão com Rzinho, Rzão. Rzinho. Também outro Rzão, Rzinho. E por E último, Rzinho. muito bem, Rzinho, Rzinho. Pronto. Aí ele fala o seguinte, eles têm 3 filhos também RH positivo. Então, os filhos foram RH positivo. Então, para ser positivo, só tem essa maneira, tá? Esse genótipo. A probabilidade de o 4º filho desse casal ter o mesmo fenótipo dos pais e dos irmãos, galera. Qual é essa probabilidade? Ele ter o mesmo fenótipo. Ó, cuidado da pergunta, tá vendo? Ó, pegadinha aqui. Fenótipo, tá? Se fosse genótipo dos pais, a resposta só iria ter o quê? Metade, né? A chance dele seria o quê? 50%. 50%, o meio, tá? Se pedisse o mesmo genótipo dos pais, que é Rzão, Rzinho. Mas a pergunta, ele fala a probabilidade de ter o mesmo fenótipo. Que fenótipo é esse? Sangue positivo, RH positivo. Então, a probabilidade é o que aqui, galera? Fácil, 75%. tá bom? Ou seja, ou se pedir infração, 3 quartos. Letra D. Cuidado com essas pegadinhas, viu? Vestibular. Para fechar a aula de hoje, é uma questão aí de eritroblastose fetal. Tá bom? Com útero infantil, RH homozigota, RH positivo homozigota, ela é o quê? A mulher é Rzão, tá? Casa-se com um homem RH negativo. Então, o pai é Rzinho, é Rzinho. Impedida de ter filhos, o casal decide ter um bebê de proveta e contrata uma mãe de aluguel para receber em seu útero o zigoto formado por aquele casal. Galera, fazendo logo esse cruzamento, o filho ele vai ser o quê? RH positivo, não é? Vai ser correto? Beleza. O que o casal não sabia é que a mãe de aluguel já tinha o quê? 3 filhos. E que o último, ele apresentava o quê? A doença do recém-nascido. Então, já viu aqui que a mãe ela já foi sensibilizada. Então, a mãe vai possuir RH, ela vai, aliás, vai produzir anticorpos que podem combater caso o filho seja RH positivo. Então, a gente vê como o filho apresentou, galera, essa doença, qual é o genótipo da mãe? Ela já abordou que ela tem a doença, que o filho apresentou a doença. Qual é o caso que a doença, mãe de RH negativo e filho de RH positivo? Então, de cara, como a gente já falou que ela já teve um filho que apresentou uma doença hemolítica do recém-nascido, ou seja, apresentou essa eritroblastose fetal, o filho, a mãe, perdão, ela é Rzinho, ou seja, RH negativo. E o filho do casal, ó, como a gente viu, de acordo com a tipagem sanguínea aí, vai ter um RH positivo, tá? Vai ter RH positivo. Qual é a probabilidade desse bebezinho de proveta nascer com essa doença? É mínima, visto que seu pai é RH negativo. O fator do RH do pai que não vai influenciar em nada. Tá? Visto que sua mãe é RH positiva, não, a mãe é RH negativo. E nem é mínima, tá? É nula? Também não é nula, galera. Tá? O filho pode ter a probabilidade sim de nascer,
no RH, tá? Então a probabilidade é alta, tá bom? Qual das alternativas aí, ó? Letra A, letra E, pois a sua mãe É mentira, letra positivo, falso, ela é RH negativo. é alta, letra C, já que o bebê de proveita com absoluta certeza vai ser RH positivo, tá bom? Alguma dúvida, galera, aí? Não. Fácil, né, esse conteúdo. É. Ó, a gente até deu tempo de terminar antes, tá? Ainda falta 10 minutos aí para o nosso Zoom fechar, tá? Mas eu acho que ficou claro aí, beleza? Ficou faltando aquela questão, não ficou, do Aguti? Vocês lembram? Mas não sei se vai dar tempo, porque ela é grandinha. Ou pior que já tinha feito metade e não foi salvo, né? Essa questão aqui do Aguti vocês entenderam, né? Essa questão aqui é um pouco extensa. Não sei porque eu botei ela. Porque o nosso tempo do Zoom é 40 minutos. Essa questão aqui para resolver eu demoraria, eu acho que uns 15. Tá? Fazendo a mão. O que demora é ficar riscando esse traço, tá? Uhum. Mas acho que ficou alguma dúvida em relação a essa pelagem dos coelhos? Não. É tipo a das ervilhas, né? É tipo a das ervilhas, tá bom, galera? Não tem pra onde correr, não. Segunda lei de Bento, primeira lei é fácil, tá bom? Eu nem lembro aqui qual é a resposta dessa. Mas só lembrando aí que eles têm aquela sequência de codominância, tá bom? Vocês viram aqui, ó. Um domina o outro aqui. Galera, aqui a gente fechou, segunda lei de Mendel, tá bom? Eu vou postar esse slide de uma vez completo, tá? Para vocês lá no Google Classroom. Eu vou postar ele completíssimo com esse último para vocês. E postar o vídeo junto, a videoaula de hoje junto. Tá? Amanhã a gente vai comentar as questões, tá bom? Eu não sei se eu botei alguma de pelagem, de RH do coelho, tá? Mas se não, mais na frente a gente pode debater outras questões também desse assunto. Próxima semana eu já quero entrar em, não sei se na quarta ou na quinta, tá? Mas eu quero entrar já nas doenças hereditárias que são relacionadas ao sexo, tá bom? Ou seja, os cromossomos sexuais, X e Y, tá? Essas doenças que a gente estudou aqui na primeira lei de Mendel, né, que está ligada aos alelos, tá? Os alelos aos autossomos, tá? Os cromossomos que são autossomos, tá bom? Lembra lá que eu falei para vocês que a gente tinha lá 23 pares de cromossomos, que 22 são cromossomos autossômicos, né? Ou seja, autossomos, e um par é cromossomo sexual. Então, as doenças que a gente viu aqui, ó, albinismo, braquidactilia, são miopia, são herdadas ali em autossomos. Por isso que a gente diz que essas doenças são doenças autossômicas. Aí ela tem a subdivisão, se ela é autossômica dominante ou se é autossômica negativa, ou seja, se o alelo é dominante ou se ela é herdada de um alelo recessivo. Tá bom? Então, lembre esse nome, doenças autossômicas. Beleza? A outra doença, doenças ligadas ao cromossomo sexuais, ao último par, tá? O AX ou AY, beleza? Da mesma forma, a gente vai interpretar aqueles heredogramas. Aí daí, galera, vocês já vão tentar identificar se essa é uma doença autossômica ou se ela é de um cromossomo sexual. Aí eu vou anotar para vocês também como identificar se o heredograma como ele vai representar se ele for de um cromossomo sexual. Tá bom? Aí a gente vai acabar encerrando a segunda apostila, tá? Daí já vai acabar encerrando a segunda apostila, beleza? Então, galera, acho que acabou. Deu até para acabar mais cedo a aula hoje. Né? Pois é. Aí
E agora depois a gente vai ver o que é professor. Como é? Repete aí que falhou o áudio. Depois, é porque como a gente já acabou a segunda apostila, aí a gente vai só revisar, né? Não, vamos para a terceira apostila. Viu? Quem não Porque tiver, não se preocupa. Eu tô sempre aqui pondo o slide, né? Tô pondo sempre o slide, tô pondo material, tá bom? De vocês. Aí vocês podem até mesmo aproveitar, caso não poste o roteiro, vocês pegam o slide, vê o assunto e pode buscar no Google à vontade, galera. A internet tá para isso, tá? Tá para ajudar a gente. Aí vocês pesquisam o assunto e também vocês podem até utilizar essas questões como molde, tá? Provavelmente a gente já deva voltar para agosto já em sala de aula. Tá? Mas até lá, vai adiantando aí já essa terceira apostila, porque quando a gente terminar a genética é um pouquinho mais extenso. Quando terminar a genética, a gente já vai entrar em evolução, tá? A evolução já é mais algo de leitura, então a gente vai dialogar muito, vai conversar muito, vai ser algo mais... Ainda bem que vai ser em sala de aula, tá? Que eu vou ler com vocês realmente na íntegra, eu vou ler os assuntos na íntegra com vocês, porque não tem para onde correr, não, tá? Evolução é mais leitura e interpretação. tá certo. E vou tentar, lógico, para não ficar muito... uma aula muito parada, que a evolução é muita leitura, eu vou tentar colocar alguns vídeos, algumas animações aí também, que apresentem esse assunto. Tudo bem, galera? A evolução é Tá ótima. certo, você tá Assuntos, certo. acho que é um dos assuntos que eu mais me apaixonei no terceiro ano foi a evolução. Tá? Fora também algo bem interessante. Quem entrar na área de saúde, vocês vão pagar disciplinas de genética, tá? Vocês vão pagar biologia molecular, e geralmente inclui a genética. Eu paguei as duas no meu curso, tanto genética quanto biologia molecular. E é muito bom, é uma disciplina muito boa. Vocês vão gostar quem entrar na área de saúde, tá? É muito bom, é comum para todo curso. Tá bom? Ai, Beleza, galera. Alguém quer falar mais alguma coisa? foi isso. Eu gosto mais de Fala aí, é porque não ficou... desculpa. Eu gosto mais de ecologia. Minha parte preferida da biologia é ecologia. É ótimo. Perfeito, gente. É bem... E, se eu não me engano, a outra parte de biologia do terceiro ano, que é bioma, eu não sei se vai ficar comigo ou se é com o Cássio, não sei. Tá? Se for comigo também, eu amo. Paguei ambiental 4 vezes no meu curso. Tá? Paguei 4 vezes ambiental. E é ótimo também ambiental. Tá bom? Essa parte do meio ambiente. Então, galera, fiquem com Deus aí. Uma boa rotina de estudo para vocês. E até amanhã, tá? Amanhã, lembrando que a aula é um pouco mais cedo, tá? É 11h50. Tá bom? Tá Então, certo. galera, tchau, tchau aí. Vou